Muito boa noite, caro telespectador. Está a assistir o programa Opinião do Feminino, aqui onde marcamos a análise dos temas que marcam a atualidade nacional. Hoje vamos discutir exclusivamente a crise no movimento democrático de Moçambique Peso. Para fazermos a discussão de hoje, conto com Sílvia Cheia, que é deputada do MDM, que vai aqui também nos ajudar a interpretar o que estará a acontecer dentro do partido. Muito boa noite, Sílvia. Seja bem-vinda ao programa. Muito boa noite. Obrigado pelo convite. Primeiro, cumprimentar aos telespectadores. Muito bem, Sílvia. Contamos também com a pesquisadora Edma Seduma, a quem desde já cumprimento. Muito boa noite. Seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada. Cada casa, Artemisa Franco, boa noite. Seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada. Boa noite. Sílvia, que é deputada do MDM, explique-nos o que está a acontecer e qual é a vossa interpretação ao nível interno relativamente a estas movimentações, aquilo que ouvimos dizer António Frangules e aquilo que também ouvimos dizer Venâncio Mondlane sobre os problemas internos, as questões de déficit democrático, divisionismo e indicação por parte da liderança do partido, das figuras para candidatos a outras funções relevantes dentro do movimento. Antes de mais, agradecer pelo convite e sinto-me muito honrada por estar aqui a poder partilhar com aqui as colegas sobre questões do MDM. De facto, o MDM nos últimos tempos tem sido notícia pronto, vimos nos órgãos de informação que o companheiro Venâncio foi indicado e ele refutou a sua indicação, mas também nós aqui precisamos de dizer como é que foi feita a indicação do companheiro Venâncio. O Venâncio foi indicado no ano passado, estamos a falar de 2017, no dia 29 de outubro de 2017. Isto foi na delegação política da cidade. E na altura, quando foi indicado o Venâncio, tendo em conta os resultados que ele teve nas eleições passadas, ele esteve lá, presente, e estivemos lá, alguns deputados, eu também participei na reunião do Conselho Político da cidade. Ele, na altura, concordou com a indicação, ficou satisfeito. Os órgãos de comunicação cobriram esse evento. Exatamente, foi a primeira está vez. Está gravado, está registrado. Foi a primeira vez que eu ouvi o slogan fazer-se da cidade de Maputo, Suíça da África. Então, eu senti que ele estava, todos nós sentimos que ele estava animado. E de lá para cá, nós temos convivido com o Venâncio. O Venâncio é um companheiro, é deputado. É deputado, é relator da bancada, a convivência com o Venâncio, com o companheiro Venâncio, é diária. Temos estado sempre com ele. Não é um companheiro que temos tido uma convivência de vez em quando, como quer dizer, apenas um encontro do partido, mas nós temos estado juntos na bancada. Então, nós nos sentimos que ele, de facto, já não estava interessado em ser candidato. Então, tendo em conta que não é o partido que indica os candidatos são escolhidos na base, e neste momento o partido está-se a organizar a nível das bases para poder indicar os seus candidatos, os seus cabeças de listas, agora com a revisão da Constituição da República, e nós achamos que, de facto, não havia nenhum inconveniente, e mesmo a própria delegação não achou nenhum inconveniente de indicar o Venâncio, e foi indicado. Agora, eu digo, eu penso que não é obrigatório, não é, que alguém aceite um desafio do partido. Mas ele foi indicado, e na altura que foi indicado, ele aceitou. Não é? E se aceitou, a base indicou. Eu penso que também devia haver da parte dele a comunicação para o partido, que olha, eu já não estou interessado. Portanto, não houve nenhuma comunicação ao partido, comunicação. Nem formal, nem informal. Nem formal, nem informal. O partido ficou a saber da mesma forma como todos os moçambicanos ficaram a saber. Exatamente, tanto mais que eu digo que ele é um companheiro que está conosco na bancada. Nós cruzamos com o companheiro Venâncio todos os dias na sessão, tanto mais que a função dele na bancada faz parte da chefia da bancada, é do relator da bancada. Então, praticamente, ele está sempre conosco na bancada. Esta ideia, Venâncio Mondlane, uma dos pontos que levantou é que não foi consultado, não foi informado sobre aquela conferência de imprensa que o anunciava como candidato à cabeça de lista. Mas para alguém que foi indicado nas bases, aceitou a indicação nas bases, não era de se esperar que, com esse movimento de indicação de cabeças de lista, o partido pudesse indicar ele como cabeça de lista. Era de se esperar.
Então, eu penso que é diferente daquelas situações em que está-se à procura de um candidato que não concorreu a nível do círculo eleitoral da cidade de Maputo. Ele concorreu, ele foi candidato. Em nenhum momento o partido sentiu a necessidade de trocar o candidato. E ele próprio sabia disso. Nós até em brincadeira dizíamos sempre o candidato natural do MDM da cidade de Maputo. E sempre convivemos isso muito bem. E eu penso que, da parte dele, devia dar o sinal ao partido que já não estava disponível para o partido, e o partido, dentro dos seus membros, indicava uma outra pessoa para poder seguir com o desafio do partido. Portanto, entre a decisão de se tornar candidato tomada no ano passado e aquilo que aconteceu até este mês de junho, não terá havido eventos que levaram Venâncio Mondlane a desistir? Estas questões são levantadas do déficit democrático ao nível do partido, a ideia de que os seus posicionamentos, o seu pensamento não passam ao nível da liderança. Isto não terá contribuído para que ele desistisse? É só para recordar que o partido teve congresso em dezembro. No congresso do partido em dezembro, o companheiro Venâncio fazia parte da comissão política. Participou na organização do congresso. Antes do congresso, a comissão política reuniu para poder preparar o congresso. E ele participou. Mesmo no congresso, ele participou. E mesmo no congresso, perante os delegados do congresso e os outros membros, ele apresentou-se como candidato. Então, nós... Em dezembro do ano passado? Em dezembro do ano passado. Nós não sentimos que, de facto, havia, da parte do companheiro, a intenção de não se candidatar por ciclo eleitoral da cidade de Maputo pelo partido MDM, que é o nosso partido. Portanto, para concluir, estão surpresos, como disse Luís Boavida. Exatamente, estão surpresos, porque tanto mais que ele é deputado pela bancada do MDM. Quer dizer, nós convivemos, a convivência com o companheiro de Venâncio é diária. E depois não só. Nós temos que ver, segundo os nossos estatutos, o próprio estatuto do partido é mexido no Congresso. A alteração, a revisão do estatuto tem sido feita no Congresso. E nós estivemos no Congresso. E no Congresso, estiveram lá os delegados ao Congresso, estiveram lá os membros, os quadros, e cada um foi fazendo a sua proposta. Como é que funciona? Quer dizer, eu posso ter uma proposta, ele pode ter, a proposta votada. É votada. E a vontade da maioria. A vontade da maioria é que normalmente ela vigora. Porque nós não podemos... Eu posso ter uma proposta, mas se ela não for acolhida... Pela maioria, ela não passa. Ela não passa. Então, e também, indo até aos próprios estatutos, nos princípios do MDM, temos aqui que a organização e a política do MDM assenta-se na liberdade de discussão e no pluralismo de opiniões. E a seguir, as decisões são tomadas em foro próprios por a maioria e são de responsabilidade de todos, independentemente de eventuais desacordos. Então, isto significa que todos aqueles que vão lá têm um lugar no fórum para poder dar a sua opinião, mas também tem que perceber que a sua opinião não pode ser imposição. Não pode ser imposição. Ela tem que ser discutida, a maioria os delegados ao Congresso, nesse caso o Estatuto, vão aprovar, e se for acolhida, ela vai fazer parte do Estatuto. E temos o regulamento que também é discutido no Conselho Nacional e também é por mesma via. Agora, se eu tenho uma proposta e ela não é acolhida, eu não posso dizer que esta proposta não é acolhida, já que não é acolhida, o partido não acolhe aquilo que são as minhas propostas. Eu penso que temos que ser razoáveis e saber que a democracia não é opinião de duas ou três ou quatro pessoas, tem que ser por a maioria. Imaginemos, nós estamos aqui, se o partido tivesse pegado aquilo que eram opiniões dele, introduzido nos estatutos, de uma forma em que, mesmo não aceites, elas fossem introduzidas, seríamos praticamente antidemocráticos. Por quê? Porque essas propostas não foram acatadas no Congresso. Então, pela maioria? Pela maioria. Então, eu penso que... Esta acusação de déficit democrático, tendo em conta as colocações que faz, não tem sentido, no vosso ponto de vista? Não tem sentido na medida em que o partido MDM é um partido formado há 9 anos. Nós fizemos os congressos, temos os conselhos nacionais, temos a comissão política a funcionar, os órgãos do partido estão a funcionar regularmente. Então,
os membros têm espaço para poderem expor quais são as suas contribuições, o que é que acham. E depois também temos vindo nos últimos tempos a dizer que não, a indicação dos membros da Comissão Política não devia ser indicação, é uma das questões que tem sido levantada, mas o companheiro Venâncio foi indicado, era membro da Comissão Política. E na altura da sua indicação, ele aceitou o cargo, exerceu o cargo como membro da Comissão Política. Em nenhum momento disse que eu não posso exercer esse cargo, porque, na minha opinião, devo ser eleito. Então, ele exerceu. Então, não podemos levantar questões. Eu não digo que ele não pode aparecer com propostas. Pode, está livre. Mas eu penso que temos que ser coerentes. Exato. Coerentes e consequentes daquilo que a gente faz. Ele pode até ter mudado de ideias, isso não digo que ele, depois de ser eleito, não pode mudar de ideia, dizer que não, o partido agora, em vez de indicar os membros da Comissão Política... Mas tem que se subordinar às diretrizes do partido. Exatamente, é isso que vocês defendem. exatamente. E não só. A indicação dos membros da Comissão Política não passa só por uma indicação. Ela vai ao Conselho Nacional. Ela É uma proposta que é feita. Não é uma indicação como tal. É uma proposta que é feita. E indo ao Conselho Nacional, os nomes indicados podem passar como podem não passar, e já aconteceu. Então, eu penso que em algum momento nós acabamos criando uma situação, dizem que pronto, o MDM está em crise, quer dizer, cada vez que se muda um membro do MDM, cada vez que um membro do MDM, por iniciativa própria, deixa de concorrer, é uma crise para o MDM. Mas o MDM tem membros, o MDM está instalado em todo o país. Com vosso entender, não há crise nenhuma? Não há crise nenhuma. Neste momento estamos a trabalhar, indicamos os cabeças... Mas não existe o candidato para a cidade de Maputo, por exemplo? Estamos a trabalhar. Não podia existir porque o candidato de Maputo para o MDM já existia. Que era o companheiro Venâncio, que tinha sido indicado, que em nenhum momento nós sentimos que ele não estava interessado em seguir com aquilo que eram os desafios. Neste momento em que ele já disse que não está interessado, o partido neste momento está a trabalhar a nível das bases para poder indicar outro companheiro para poder seguir com os desafios do partido. Muito bem. Edna Sedumo, que é pesquisador, qual é a sua opinião sobre essas movimentações no MDM, as acusações de déficit democrático, a ideia de que o partido é dirigido a partir da beira, mas também considerando as colocações feitas aqui pela representante do MDM, que é a deputada Silva Cheia, de que há que se submeter às regras internas do partido? Bom, a primeira análise que se pode fazer é que efetivamente o MDM está em crise, não está num processo normal de funcionamento do seu partido. Há uma série de membros que são bastante influentes, que estão a sair e não saem de forma bastante clara, nem para o próprio partido, nem para esses membros. Entretanto, é preciso perceber que a crise é um processo normal de crescimento e a forma como o partido ou qualquer instituição lidar com a crise é que vai ditar se o partido cresce ou se ele realmente desaparece. Agora, fazendo uma análise das declarações da deputada, é um pouco complicado nós, por exemplo, aceitarmos que não há déficit democrático quando aceitamos que há uma indicação. Não faz parte das indicações, por exemplo, de uma instituição democrática, não indica, ela elege. Agora, o que se pode realmente discutir é por que esses membros, durante todo esse período, reclamavam, estiveram no MDM reconhecendo que há um déficit democrático. Porque a eleição é parte. O que dá legitimidade aos membros ou qualquer líder? É a eleição. Então, se ninguém me elege, a indicação necessariamente vem de alguém que efetivamente se compadece ou ganha alguma coisa com a minha indicação. Não ganhando nada, é muito mais fácil sair. Entretanto, quando nós temos membros eleitos, é muito mais difícil que esses membros não se comprometam com o partido. Porque são pessoas que são eleitas por uma quantidade de pessoas, têm uma legitimidade maior, são reconhecidas como membros, efetivamente, daquele partido que comungam com a ideologia. E falando em ideologia, aí é outro problema do MDM. O
O MDM é um partido bastante jovem, forte, eventualmente, mas ele teve este problema de, no início, ter tido uma série de membros galácticos, de membros muito visíveis, que, na verdade, deram uma imagem muito mais forte ao MDM. E esses membros, naturalmente, que quando saem, da mesma forma que nós olhávamos para o MDM como um partido forte, por conseguir congregar essa massa intelectual, é natural que a gente perceba e diga que o MDM está em crise porque estas mesmas pessoas estão a sair. Ou seja, que valores essas pessoas perceberam que não existem no MDM que fizeram aquela saída? Então, está a dizer que o peso das personalidades é mais forte que a ideologia do partido? Bom, eventualmente sim. Pelo que estamos a ver é que sim. Quer dizer, um partido como o MDM, se realmente é um partido forte e grande, não devia se preocupar com a saída de 1 ou 2 membros, 3. Mas a saída desses 3 membros faz com que crise, até se ponha em causa elementos essenciais do partido. Ou seja, por uma saída de 2, 3 membros, nós tivemos o secretário-geral a chamar eles de pessoas ambiciosas. Então, isso mexe com a estrutura interna do partido e há que reconhecer isso, que é para poder resolver o problema. E aqui, o outro que nós podemos fazer com o processo que está acontecendo no MDM é analisar em termos de indivíduo, 2 níveis de análise. Analisamos sobre o que acontece com os indivíduos que estão no MDM e o que está a acontecer em termos de procedimentos internos do próprio partido, em termos da estrutura. Porque não há nenhum problema que os membros não concordem, por exemplo, com alguns procedimentos internos. Mas esses procedimentos existem, estão escritos. Qual é o problema? Então, quando os indivíduos acabam sendo mais fortes do que a sua própria estrutura, que é o partido, naturalmente, é muito mais fácil terem este tipo de problemas. Não há dúvidas, e se calhar aí poderíamos concordar com o próprio secretário-geral, que há uma disputa de poder, mas há uma disputa de poder porque eventualmente os membros não veem uma possibilidade de chegar onde eles eventualmente acham que podiam chegar. Agora, se tem um membro que efetivamente, se calhar, funciona como um membro eterno, o presidente do partido, o secretário-geral, se calhar isso também frustra. Ninguém quer estar numa organização em que fica no mesmo lugar a ser indicado para fazer determinadas coisas. Acha que estas movimentações de António Frangules e Nelson Mandlane é um sinal à liderança do partido? Não necessariamente aos processos em si? Não necessariamente aos processos, mas sim à liderança. E se calhar é importante que isto aconteça agora, que é para reafirmar a posição do partido. Ou seja, se o partido quer continuar com essa posição de indicar e ter uma estrutura forte e rígida como esta, ela também já dá um sinal aos próximos membros de que os próximos membros devem submeter-se a esta estrutura. Agora, se o partido perceber que isto vai lhe fazer perder a sua massa intelectual e, eventualmente, as suas bases, isso também pode dar um sinal ao próprio partido a se reinventar e, se calhar, tentar acomodar esses interesses. E outra coisa também é preciso perceber que 9 anos depois, em que contexto é que o MDM nasceu? Nasceu um pouco no contexto da saída do David Simango da Renamo, depois daquela crise em que a Renamo não participou, houve uma oportunidade que foi aproveitada e que, eventualmente, agora é preciso ter uma nova dinâmica para aproveitar as próximas oportunidades. Se calhar é importante que esta crise aconteça neste momento, no sentido de que ela... O que isso implica, Edna? Alterar a narrativa, alterar a abordagem, reposicionar o partido? Não diria alterar a narrativa e a abordagem, porque isso tem muito a ver com os membros e com os interesses que realmente nortearam a criação do partido. Mas que há uma necessidade de haver uma mudança, não sei se a nível de procedimentos ou de membros, isso há. Porque não podemos estar todas as alturas, e já acho que é a 2ª ou 3ª vez que acontece isso no MDM, e se dá aquela sensação de que o MDM vai morrer. O MDM não pode viver de crises em que está sempre a reinventar-se. Mas que há uma necessidade, se calhar mínima ou máxima, isso é muito difícil de perceber. Agora temos eleições autárquicas, é natural que eles estejam mais concentrados em organizar-se para as eleições autárquicas, mas que a longo prazo há uma necessidade de, se calhar, reinventar o partido, porque a Renamo, que estava enfraquecida quando o partido teve essa oportunidade de se reinventar, ela está aí, está forte e é muito mais ameaçadora ao MDM do que qualquer um outro partido. Artemisa, você ouviu Sílvia Cheia a dar a justificação do partido em relação a estas movimentações. Na sua opinião, concorda com o que ela coloca? Quem tem razão entre os dois? É o partido que é antidemocrático, é Venâncio Mondlane e Frangules, que tem ambições que não encontram espaço dentro do partido, mas também queria ouvir a sua opinião. Quais são as consequências, que danos é que estas saídas criam a um partido tão novo
e com um processo próximo eleitoral. Já é dia 10 de outubro, temos as eleições autárquicas. Muito obrigada, muito boa noite. Gostaria de cumprimentar os telespectadores. Eu não iria dizer se concordo, se ela tem razão ou não. Eu acho que isto cabe às pessoas que estão a assistir o programa fazer o juízo. Mas eu diria que, de facto, quando o exercício democrático num partido ou numa sociedade, um dos grandes princípios, os pilares da democracia é a eleição, é aquele sufrágio. Nós, quando são eleições, por exemplo, autárquicas, dissemos que é sufrágio universal, mas qualquer instituição, neste caso, quando é muita gente, para tu escolheres uma pessoa, não pode ser por indicação. Se calhar eles têm que corrigir esse termo, que foi indicado. Este também começa logo por aí. Foi indicado. Não pode ser indicado, tem que ser eleito. Esta é a primeira coisa. Portanto, nessa linha, concorda com o Frangules, quando diz que não concorda com o modelo de indicação, tem de haver eleição como modelo democrático, escolha dos dirigentes do partido. Sem querer fazer publicidade ao método da Frelimo, também não é o mais, é democrático, mas tem muitas lacunas, tem muitos problemas esse método. A maneira como, por exemplo, no Partido Frelimo tem feito, eles têm candidatos que as pessoas abertamente, toda a gente sabe que aquele são candidatos àquela posição. As pessoas concorrem e todo mundo vota. Portanto, isso aqui é democracia. Agora, já há outras anuências, mesmo dentro da Frelimo, que acho que isso já não vem ao acaso, mas isto estou a dizer que pelo menos há este exercício e não há este termo de indicação, porque este é o problema. Foi indicado, estamos a ouvir desde o início, foi indicado. Então não deve ser indicado, deve ser eleito. Este é o princípio, a primeira coisa. A outra questão, eu acho que no MDM há um problema muito sério, que é o problema da disciplina partidária. Quando um partido... Disciplina ou indisciplina? É disciplina partidária. Porque a disciplina partidária é em qualquer movimento associativo, não é só no partido. Mas se calhar no partido é mais grave quando não há disciplina. Qualquer movimento associativo, mesmo dentro do seio de uma família, tem que haver disciplina. Numa família, nós sabemos que tem pai, mãe e filhos. O pai é a voz. É bíblico isso, que o pai é o cabeça da família. Tudo bem. Aquilo que o pai, às vezes até, o pai não é democrático na família. A mãe fala, os filhos falam e diz, pronto, eu como pai decido isso, acabou. É pai. Ele está a exercer os impérios dele. Agora, isto, quando não há disciplina partidária, há estas coisas, porque uma pessoa não pode, um membro de um partido ou um membro de uma instituição, não pode sair a falar mal da sua própria instituição. E eu também quero dizer que é injusto que estes membros, o Frangules, o Venâncio e os outros também que estão a preparar a sua saída, eles se tornaram visíveis à custa do partido. É verdade que o Frangules e os outros também já eram famosos, já tinham não sei o quê, mas a visibilidade política ganharam através do partido. Há problemas, há diferenças, exatamente porque não há disciplina. É por isso que eles vêm lavar a roupa suja fora. Porque quando há disciplina, a roupa suja lava-se em casa. Olha, eu vou voltar a falar da Frelimo. A Frelimo tem muitas crises, muitos problemas sérios, bicudos. Mas tu não has de ver eles a lavarem a roupa suja na rua. A roupa suja deles lava-se com crítica, autocrítica, batem-se, insultam-se, não sei o que. Também se desmoronam, se desmontam dos poderes, tiram este, põem ali. Pronto, mas tudo fica, quando saem para a rua, saímos mais enaltecidos. Mas é assim que tem que ser, qualquer instituição, qualquer movimento tem que ser assim. Este é um dos problemas muito sérios. Há muita falta de disciplina por parte de alguns membros do partido. E o membro do partido não pode ter a liberdade de sair e falar do seu dirigente, ir falar do seu partido, fora do partido, sem ser porta-voz ou sem ser coisa. Agora, esta crise em relação ao Venâncio e o Frangules também ficou um pouco mal para a fotografia, porque, desculpem qualquer coisa, os dois são meus amigos, um deles até é meu primo, mas saiu um pouco mal na fotografia, porque isto acontece depois do Congresso.
Parece que, porque todo mundo especulou que olha, eles não entraram, ficaram magoados, ficaram sentidos, ficaram não sei o quê. Pode ser, pode não ser. Porque também o MDM enferma de uma outra grande doença. É problema de tribalismo. Eles têm um problema de falta de inclusão. Quando tu tens problemas tribais, problemas de pôr este porque é família, este não sei o quê, nepotismo, é porque tu não tens falta de inclusão no partido. E é estranho que eles estão sempre a reclamar que os outros partidos têm falta de inclusão, quando eles próprios não exercem o poder de inclusão, não dão direitos, não dão aos seus membros a liberdade de se sentirem bem, seja ele de família, seja ele de que tribo for. Este é o que nós, como estando fora, estamos a perceber. Artemisa, Mas, quando fala de tribalismo, pode nos ajudar a caracterizar como é que acha que se manifesta esse tribalismo dentro do partido? Tribalismo, porque se for a ver no partido, não lhe posso dizer qual é a percentagem, mas só o facto de o presidente ser o presidente, ser o irmão, ser o primo, grande parte ali são cimangos ou tem alguma ligação. E um partido assim, não, é verdade que há instituições que podem crescer se for uma empresa, as grandes empresas até são assim, nós estamos a ver as Coca-Colas, por exemplo, começou o bisavô lá nos anos não sei o quê, aquilo vai sendo hereditário. Já não sei em que geração é que vão, eles vão herdando. Num partido não pode ser assim. Num partido não pode ser assim, porque um partido não é uma coisa familiar, não é uma instituição familiar. Um partido é uma coisa que nasce para servir o povo, é uma coisa que nasce para servir o seu eleitorado. Então, se tu crias um partido e entulhas o partido, que nas lideranças tu pões as pessoas da tua família ou das suas relações pessoais, fica um pouco, mesmo num governo. A outra coisa que eu acho que o MDM precisa resolver imediatamente por exemplo, em relação ao Venâncio, eles, é verdade que a colega ali diz que ele foi indicado, aceitou em outubro do ano passado. Sim, senhora. Aceitou, indicou, não sei o quê. Mas agora deviam ter feito essas reconfirmações. Venâncio, nós agora queremos pôr a máquina a funcionar, estamos próximos das eleições, continuas a concordar? Pelo que eu percebi, parece que ele já no fim nem sequer foi consultado. Nem sequer, e mais estranho ainda é que naquele dia em que eles fizeram a conferência de imprensa com o partido, o MDM fez a conferência de imprensa para indicar, para anunciar que o Venâncio era cabeça de lista, eles nem sequer estavam presentes. Então, a priori, já deviam ter detectado que alguma coisa não está certa. Acha então que o processo foi mal conduzido? Mal conduzido, podiam ter adiado naquele dia, não anunciar naquele dia, até fazerem os acertos. Mas eu acho que o MDM ainda tem hipótese de se reeditar. Ainda tem muitas possibilidades de se reeditar, porque precisa de se reeditar. E para se reeditar tem uma série de coisas que tem que fazer muito, muito, muito rapidamente. Artemisa, ainda vamos chegar a essas propostas. Sílvia, há aqui várias questões levantadas. Comecemos por essa questão levantada pela Artemisa, questão do tribalismo. Segundo a Artemisa colocou, a questão da falta de inclusão dentro do partido, a questão do nepotismo, que parte das pessoas que saem do partido também levantam essas acusações. Sim, mas pronto, eu penso que nós temos que perceber que o MDM é um partido que teve origem na província de Sofala. Isso todos nós sabemos. Não vamos hoje dizer que o MDM foi um partido que teve origem no Sul ou teve em Quilimano, na Zambesa, numa outra província. O MDM surgiu. Por isso que hoje, a princípio até no início do MDM, grande parte dos membros do MDM eram da região centro. E fazia sentido, porque o partido surgiu lá, os membros sabiam o que era aquilo, os outros tinham que se difundir o partido, não é? Para poderem os outros perceber o que é o MDM, quais são as diferenças, o que o MDM traz do bom para mudanças em Moçambique. Isso aconteceu. Agora, quando se diz que o MDM é tribal, MDM está na beira, isso, eu como membro do MDM, eu não vou recusar que o MDM surgiu da beira. Não vou recusar, isso nunca, é a gênese do MDM.
Mas é tribal ou não é tribal? Não é tribal MDM. Não é Quando tribal. nós dissemos que MDM, é verdade que muita gente diz isso. Hoje aqui estou a ouvir também, respeito a opinião da colega aqui, quando diz que não, o MDM, grande parte dos membros que estão nos órgãos são familiares. Mas isso diz-se, as pessoas dizem isso. Talvez dizem isso porque, pronto, o chefe da bancada é o irmão do presidente. Mas o chefe da bancada do MDM, antes, ele já era político. Ele já era político, não fez política por surgimento do MDM. E depois é preciso perceber uma coisa, que nós pegamos muito no MDM, vamos ver o MDM. É verdade que nós não ficamos satisfeitos em que as pessoas não façam críticas. É bom, a crítica é para o crescimento do MDM. Mas vamos de tribalismo. O MDM tem familiares. Eu não sei se é errado que um partido político tenha lá os familiares como membros do partido. Se tu és um pastor de uma igreja, abres uma igreja em que os seus próprios familiares, filhos, não vão à sua igreja, vão à igreja do vizinho, eu penso que tu não és bom pastor. Então, eu muitas vezes eu tenho ouvido isso, mas a questão de dizer que o MDM, todos os membros estão lá, e depois vamos ver, o MDM, muita gente que está no MDM, muitos membros, companheiros, eu chamo de companheiros, estão no MDM, não chegaram ao partido há muito tempo. Chegam ao partido, ascendem ao partido. Mas eu posso ter as minhas expectativas, eu chegar no partido e dizer que em pouco tempo sou isso. Eu vou dar um exemplo do companheiro Venâncio. Ele chegou como candidato. Foi eleito, pronto, foi membro da Assembleia Municipal. Membro da Assembleia Municipal, candidatou-se para o ciclo eleitoral da cidade de Maputo, deputado. Deputado, relator da bancada. Relator da bancada, membro da Comissão Política. O Venâncio está no partido desde 2013. Nós temos membros que estão no partido desde a fundação. E Venâncio Mondlane não é familiar de nenhum Não é líder do familiar. partido. Venâncio Mondlane é daqui. O Frangules é daqui. O companheiro Frangules é daqui. E temos o deputado Runguane é daqui. Então, eu acho que também temos que ver, né? E o MDM vai buscar esses candidatos. Né? Vai buscar os candidatos, temos as pessoas a entrarem. Quando as pessoas entram no MDM, não precisam de ter um período para indicação para os órgãos. Estão lá. Os órgãos do MDM estão a funcionar. O secretário-geral Boa Vida é da Zambésia. Não é familiar do presidente do partido. Então, eu penso que quando se fala de familiaridade, tribalismo, não é verdade. Não é verdade. Eu também não gostaria muito. Eu acho que o fato de eu ser moçambicana, seja da província de Sofala, eu não sou da província de Sofala, eu sou da província de Manica, mas seja da província de Sofala, seja porque eu se for a ver a minha origem, a minha mãe é de Murumbem, o meu pai é de Manica, eu nasci em Manica. Então, eu penso que nós, como moçambicanos, não podemos olhar, e nós não olhamos, o MDM não olha para isso, de onde é que as pessoas são. Eu me recordo que, no princípio, quando o partido fez a conferência de fundação do partido, tiveram lá figuras representadas. Na altura, havia aquele receio do que é isso, MDM, será que vamos? Mas nós tínhamos que andar. E as pessoas que acreditaram no MDM são as pessoas que estavam em volta do MDM, são as pessoas que conheciam o MDM. E nós precisávamos de andar, o partido precisava de andar. Não é? E as pessoas foram lá. E depois é preciso recordar uma coisa, que o Estatuto do MDM foi feito na conferência da fundação do partido, que foi em 2009. Depois da conferência, o MDM teve 2 congressos. E os congressos do MDM, o Estatuto sofreu modificações. Eu vou dizer uma coisa. Eu vou a uma organização, seja eu venho aqui à STV, procuro emprego na STV, é diferente, são questões diferentes, mas eu vou a uma organização. Eu, antes de ir a uma organização, eu vejo quais são os estatutos dessa organização, quais são as regras. Quando nós falamos da disciplina partidária, nós temos no estatuto, os estatutos do partido está na internet, está no WhatsApp, está em todo sítio. As pessoas têm acesso, quais são os deveres Mas do o membro, problema, se calhar, quais são as obrigações. será o cumprimento dessa disciplina então, partidária. É verdade que nós não temos meios coercivos para fazer com que os membros, de facto, de uma forma coerciva, cumpram. E não vamos fazer isso, porque de uma forma democrática sentimos nós que os membros devem aceitar as regras, mas de uma forma democrática.
e também aceitamos que aquele membro que entrou para o partido teve as suas expectativas, teve as suas ambições. É normal que uma pessoa, um ser humano tenha as suas ambições. E chega lá, não encontre e acha que não, deve sair. Agora, é preciso também que as pessoas saibam que, de facto, quando entram para o MDM, não fazem polêmica quando entram para o MDM. Entram de uma forma boa, chegam no partido, uns ascendem, outros não, e também que saiam sem polêmicas. Silvia, eu faço-lhe uma pergunta. Eu fiz aqui um levantamento. Nós acompanhamos a saída de João Colasso, Ismael Moussa, Mohamed Amoran, o falecido antigo edil, Maria Moreno. Agora estamos a acompanhar Venâncio Mondlane, Antônio Frangules. É natural estas saídas. Isto não transmite a ideia de que há problemas dentro do partido, de gestão das pessoas, gestão das expectativas das pessoas? Eu penso que, no meu ponto de vista, eu digo que não transmite isso, porque eu penso que algumas, quer dizer, as pessoas vão para o MDM, têm uma certa expectativa. E essas figuras que está ali a indicar ou a fazer menção, são figuras que já vêm, se calhar, do outro partido, têm as suas ambições, são pessoas que não querem ser tratadas como um membro que chegou hoje. Quer dizer, são figuras, né? E chegam lá também o comportamento que tem de uma figura, não é? Chegou uma figura. Então, eu penso que o partido não pode tratar, não existe membros do primeiro nível, membros do segundo nível. Nós não podemos chegar ao partido e dizer que não, se eu não estou na lista, eu sou suplente e eu não concordo com aquilo que está no partido. São estas pessoas que não se adaptam ao partido ou o partido é que não enquadra o melhor estas pessoas? O partido não pode adaptar-se àquilo que são as expectativas das pessoas, porque isso não será partido. Estaremos ali a cumprir com a agenda das pessoas. As pessoas estão lá. Nós aceitamos, eu própria, Silvia, aceito que as pessoas tragam ideias. Isso vai promover o crescimento do partido, vai promover o debate de ideias. Mas também não podemos estar lá à espera que as pessoas cheguem lá e digam que não, eu para ser membro, hoje estamos a ouvir a dizer que eu posso voltar, mas o partido tem que reunir e mudar o estatuto. Sinceramente, nós temos que fazer um congresso para mudar o estatuto, para membros voltar, para achar que deve voltar. Quer dizer, não podemos agir dessa forma. Então, Silvia, a questão central da indicação e eleição, que é a questão que fez sair Antônio Frangules, qual é a vossa interpretação? Eu penso que a questão da indicação, a indicação não é como tal, do tipo, vou dar um exemplo, o presidente diz assim, Mecipo, você faz parte da comissão política. A questão da indicação não é feita dessa forma. Como é que é feita? Não está sendo interpretada dessa forma. A comissão política está representada por todo o país. Os membros da comissão política, há um trabalho que é feito nas bases. Os nomes dos membros da comissão política saem das bases. Os delegados ao Congresso já sabem quais são os membros que vão lá da comissão política, que são propostos para a comissão política. Então, eu penso que não é isto que se diz que o presidente indica fulano, indica... Há membros da comissão política que se foram indicados agora, que for já ver, são figuras que não são figuras visíveis como tal. Quando dizemos figuras visíveis, estamos a falar de... Mas essas figuras, essas pessoas indicadas, pelo trabalho que vão fazer no partido, por aquilo que vai ser do seu desenvolvimento, amanhã vão ser figuras. Agora, talvez dizer que eu, no meu ponto de vista, acho que essas pessoas têm uma determinada expectativa, pensam que vamos entrar. Às vezes até eu penso que, por MDM ser um partido novo, acham que podem chegar lá e, quer dizer, tomar conta do partido. Tomar conta, quer dizer, mudar a forma aquilo que é a gênese do MDM. Por que o MDM fundou-se? Temos um dilema Moçambique para todos, por isso nós trabalhamos. Depois é preciso ver que o MDM foi fundado em 2009. Em pouco tempo o MDM teve um desenvolvimento rápido. Agora, eu ouvi aqui a colega dizer que MDM, Arnaldo... Eu penso que temos que também perceber uma coisa. Acho que foi, se a memória não falha, foi em 2014. O MDM concorreu nas eleições intercalares em Quamba. Arnaldo também concorreu em Quamba. A Frelimo também concorreu. Os resultados que tivemos em Quamba ganhou o candidato da Frelimo
Em segundo lugar ficou o candidato do MDM. Em terceiro lugar ficou o candidato da RENAM. E na altura, o ora líder, o malogrado líder da RENAM, nem estava nas matas sequer. Foi a Coamba fazer. O que quer dizer, Sílvia? Não temem o regresso da RENAM às eleições autárquicas? Nós não estamos a fazer política em função daquilo que é a agenda do outro partido. A RENAM está livre de concorrer, seja para as eleições autárquicas, seja para as eleições gerais, está livre de concorrer. E é bom que tenhamos vários partidos políticos a concorrer. Agora, não vão dizer que MDM, porque apareceu a RENAM, tem que dizer que não, nós não vamos concorrer, estamos à espera que a RENAM tenha uma agenda. Não, o MDM está livre, é bom que a RENAM concorra e o MDM também esteja lá. Aliás, o MDM fez história. MDM foi o primeiro partido da oposição que ficou com as cidades capitais, municipais. Temos a cidade da Beira, temos a cidade, é verdade que o primeiro, quem ganhou foi a RENAM, sim, mas pelo MDM, mas esteve nas mãos do MDM, Nampula, temos a cidade de Quilimane, Gurue, temos. E nessa altura a RENAM já vem desde a guerra de 16 anos, a RENAM já vem há 20 anos ou mais. Muito bem. Edna, levanta aqui os pontos, já representante do MDM, de que os sinais negros que podem eventualmente nos levar a uma conclusão de erosão dos votos do MDM nas próximas eleições, de acordo com Sílvia, no ponto de vista deles não é assim tão claro, não é assim tão objetivo. A questão do tribalismo, que é uma questão que não existe, eleição, indicação também não existe, mas acima de tudo esta ideia de que há figuras com personalidades, com peso na sociedade, que deslocam-se para o MDM com certas expectativas e que não realizando essas expectativas, enfim, dizem o que dizem e abandonam o partido. Concorda com este alinhamento e quais são os seus pontos de vista em relação a estes temas todos? Bom, vou começar já com a última questão que tem a ver com os membros galácticos que chegam e eventualmente querem. Na verdade, esses membros chegam com esse comportamento porque há um espaço para ter esse comportamento. E mais uma vez, se calhar, voltar à experiência da Frelimo. Que membro galáctico pode entrar na Frelimo hoje e chegar na comissão política? Quase nenhum. Ou seja, há uma disciplina que, efetivamente, se calhar, ia concordar com a Artemisa no sentido de que é preciso respeitar as instituições. E eu acho que o MDM deixou passar um pouco essa regra, inicialmente, eventualmente, para poder puxar uma quantidade de membros que pudessem dar visibilidade ao partido. E eu acho que também é preciso reconhecer que esses membros que tinham alguma visibilidade também deram visibilidade ao partido. Então, era extremamente, se calhar, aliciador para muitas pessoas saber que o fulano de tal mudou-se para o partido MDM. E o MDM catalisou muitos membros por ter pessoas daquele nível que se mudavam para o MDM e que faziam outras pessoas pensarem nessas oportunidades. Então, eu acho que se calhar não é tão justo não reconhecer o papel que esses membros tiveram. E, eventualmente, reconhecendo que esses membros tinham um papel bastante importante ao mobilizar mais membros para o seu próprio partido, é que o MDM acabou esquecendo um pouco essa necessidade de cumprir as regras e fazer com que esses membros escalassem os órgãos e as instituições do próprio partido de forma gradual. Agora, sobre o cumprimento coercivo das regras do partido, como disse a deputada, aí está. Quando uma instituição tem regras, que voltávamos à família, às instituições, era quando uma instituição tem regras e tem uma visão ou valores comuns, é muito fácil as pessoas engrenarem e cumprirem as regras. Mas quando não há uma ideologia, quando não há uma visão e valores comuns, as pessoas vão lá simplesmente, eventualmente, para fazer valer os seus próprios interesses. E se calhar isso também aconteceu com o MDM, porque é exatamente isso. Eu vou para aquela instituição porque eu reconheço que eu estou de acordo com aqueles valores e eu também sou parte do processo para chegarmos àquele nível de desenvolvimento. O que convoca estas personalidades ao MDM não é a sua ideologia e os seus valores. Não. São as ambições pessoais que as pessoas acham Mas que podem realizar o MDM permite dentro que isso do partido. aconteça. O MDM usou, eventualmente, desta prerrogativa, ou seja, é um partido novo, percebe-se, mas houve erros de parte a parte. O MDM precisava deste tipo de membros para catalisar mais membros. E os membros também precisavam de um espaço onde pudessem crescer. Então, houve uma frustração não só dos membros, dentro do próprio partido, e se calhar o partido também perdeu um pouco. E é impossível fazer com que as pessoas cumpram essa disciplina partidária quando não comungam dos mesmos valores. Nós, quando olhamos as declarações, mesmo no processo do Edil de Nampula,
as declarações dos membros do MDM eram todas díspares, não havia Um alinhamento. um alinhamento dos membros. E isso, por exemplo, noutros partidos, por exemplo, não vamos noutros. No partido de Frelimo é muito fácil ver alinhamento. Pode ser um alinhamento silencioso, pode ser um alinhamento até falado, mas percebe-se que é um alinhamento. E isso não aconteceu no MDM. E pior, não é o porta-voz do MDM que sai e faz declarações. E muitas vezes o próprio líder também não aproveita essas oportunidades para mostrar a autoridade. Ele se retrai e deixa que as coisas aconteçam e as coisas acabam criando esse ambiente. Então é preciso perceber que é uma crise, mas é uma oportunidade também, no sentido de que é uma oportunidade do MDM se manter firme, reconhecer que há erros, que eventualmente há uma necessidade de corrigir agora, mas que não vale a pena ter chamar estes membros de pessoas, se calhar oportunistas, porque são pessoas que comungaram, aceitaram, de parte a parte isto funcionou. A questão do futuro do MDM, o MDM entende que estas movimentações não perturbam o funcionamento normal e nem vê ameaça de erosão de votos nas próximas eleições. Bom, esta é uma opinião do MDM, os cenários estão aí, vamos ver como é que vão as eleições. Estas eleições têm características muito especiais pelo contexto nacional que o país está a viver, não necessariamente porque o partido X ou H, a Renamo está com os problemas que tem, a nível nacional o partido que controla o governo também tem os problemas que tem, o MDM também está nessa linha de problemas, se calhar o que vai acontecer, pode haver uma dispersão de votos, mas há que reconhecer que se calhar, muito provavelmente o MDM não vai ter a expressão que teve durante os últimos anos. Eu tenho uma visão que tem muito a ver com isso, que não vai ter, se calhar a Renamo também não, e muito provavelmente a Frelimo também não, se calhar haja mais equilíbrio. Equilíbrio a favor de quem? Isso a gente ainda é discutível, mas dizer que esta crise não afeta o MDM, não afeta a forma como os membros do MDM, não os membros do próprio partido, mas os simpatizantes, as pessoas que durante esses anos todos alimentaram expectativas sobre um partido forte, um partido democrático, é preciso não ignorar essa ideia de dar legitimidade aos membros. Quer dizer, as pessoas não podem ser indicadas, dizer que não, o presidente não indica diretamente, se calhar é um pouco falacioso, porque eu não sei como é que o MDM, que bases o MDM, por exemplo, o Venâncio teve aqui em Maputo para chegar onde chegou. Quais são as bases do MDM que eventualmente votaram nele? Houve uma indicação superior que eventualmente não poderia ser ignorada. E por isso mesmo ele teve a ascensão que teve, tiveram tantos outros membros, o Flangulho e se calhar o Amurani. Então, é preciso perceber que num processo onde o presidente tem sempre um espaço de manobra, tem estes riscos. É mais por aí. A questão do tribalismo, que foi aqui levantado, mas eu também perguntava à deputada que estas saídas são recorrentes, sobretudo quando se aproximam os processos eleitorais e coincidentemente, são exatamente as grandes personalidades, pessoas que já tinham o seu peso fora do MDM, que quando chegam a estes momentos abandonam o partido. Bom, a questão do tribalismo, se calhar para mim é muito difícil de discutir essa questão, mas é preciso perceber que tribalismo para mim se calhar é uma imagem normal, tal como teve a Frelimo durante muitos anos, de que só as pessoas do Sul é que ascendiam a determinados cargos. Mas é preciso pelo menos reconhecer o nepotismo, quer dizer, não pode ser o presidente que mesmo em situações de crise realmente aguda, como aconteceu em Nampula, ele nunca apareça para dizer alguma coisa, ou pelo menos para dar a mão à palmatória em nome da organização. E eu acho que, por exemplo, no caso de Nampula, aquilo era evitável. A situação a que chegou o município de Nampula era extremamente evitável, se calhar mesmo com a própria direção do próprio presidente pessoal. Agora, tribalismo, para mim, se calhar, eu iria concordar um bocadinho com a deputada. Há um ônus aí, uma pequena legitimidade de querer controlar as coisas a partir de Sofala, mas eu acho que isso pode ser feito a partir de Sofala, mas havendo uma rotatividade na liderança, porque os membros não são a família Simão. Se nós entendermos um partido, é preciso perceber que há muito mais pessoas que eventualmente se concordam e se revêem no partido do MDM. Então, se mantemos aquela família ali, nós estamos a dizer que aquele não é um partido. Ou que o partido pertence à família e tudo deve funcionar em função das regras e da visão que a família vai tendo em função dos seus próprios interesses e não dos interesses dos membros. Muito bem. Artemisa, está satisfeita com as respostas de Silvia Cheia? A ideia de tribalismo
Pronto, que ela desmente, não há tribalismo nenhum, a ideia da disciplina partidária, do partido tem disciplina partidária, a ideia da indicação à eleição, de que não é propriamente uma indicação à eleição ao nível da base, embora a liderança chancele os nomes. Está satisfeito com estas colocações? Bom, se calhar se não há indicação, então tem que haver um processo transparente, em que nós, a sociedade, podemos acompanhar que, neste momento, o MDM tem eleições internas. Eu estou a dar o exemplo da Frelimo, sem querer estar a fazer publicidade da Frelimo. Nós sabemos que agora vai entrar o processo das eleições internas. Como eu disse, aquele processo das eleições internas, às vezes, não é o mais democrático, a maneira como há muitas nuances. Mas nós acompanhamos o processo. Sabemos que há candidatos, há eleições internas, as pessoas lutam e é um processo muito renhido. O que nós vemos mesmo, as pessoas estão ali a votar e não sei o que é essa preocupação. Agora, se o MDM tem esse processo, eu não sei, porque eles não publicitam, não nos fazem saber como é que eles elegem os seus membros. O que transparece, o que transpira por fora, é que é um processo de indicação. E exatamente porque não há este processo de eleição, esta coisa democrática das pessoas escolherem e votarem e fazerem os grupos, os lobbies, não sei o quê, é isto que dá também que as pessoas entrem lá, são indicadas, vão subindo, vão criando expectativas. E quando chegam já a um certo nível e já veem que afinal a expectativa que tinha era ficar num determinado posto, já não é dado este posto a estes escândalos todos. Em relação ao tribalismo, bom, eu não queria rebater essa questão, e se calhar ela tem razão quando diz que não há tribalismo. A minha colega também rebateu, dizer que, olha, se nós formos a olhar para Frelimo no início, como foi criado por uma pessoa do Sul, grande parte das pessoas que foram tomando a liderança, por esse ponto de vista, quando as coisas estão certas, estão certas. Nesse ponto de vista eu posso dizer que sim. E o que pode nos conduzir, a mim, o que me conduz a pensar que há tribalismo, é exatamente este cunho familiar, que acho que já era a altura de poder ter havido, são 9 anos, já podia ter havido passagens de pasta, não exatamente do presidente, mas dos outros membros, por exemplo, o chefe da bancada podia ter já mudado, podiam ter já eleito, haver um processo de eleição democrática em que a gente vê que, já 9 anos nos outros partidos já passaram muitos chefes de bancada, por exemplo. Este é um exemplo. Então, acho que há esta percepção que o MDM tem que corrigir. Não basta falar, não basta ser, tem que parecer. Não basta parecer, aliás, tem que ser. Então, que o MDM quer dar a imagem de que não é isto que acontece, não há tribalismo, não há nepotismo, não há isto, não há aquilo, tem que começar a agir como tal, para nós, os espectadores, podermos interpretar que no MDM é isto que está a acontecer, porque até agora não é isto que está a transparecer. Quais acham que podem ser os resultados do MDM nestas eleições autárquicas, face aos últimos acontecimentos, mas também a indicação já dos candidatos, David Simango Pereira, Manuel de Araújo Quilimane, Fernando Bismarck Nampula, só para citar os centros urbanos mais importantes? Bom, a crise, o problema já indo para o processo eleitoral, a grande ameaça do MDM não é a crise que está a acontecer no MDM, na minha ótica. A grande ameaça, na verdade, é a entrada de Renamo nas eleições. Porque enquanto que era Frelimo MDM, as coisas fluíam. Mas agora já temos uma outra força que entra, e entra com muita força, quer dizer, que entra com muito vigor. Então eu penso que o MDM tem que fazer muita ginástica internamente para se reeditar e para poder suprimir todas estas críticas, estas crises aparentes, ou pode ser que seja de facto aparente, como diz a minha colega Sheila, Sílvia, pode ser que seja aparente, mas se é aparente, então eles têm que tratar muito rapidamente de colmatar essa aparência e voltar a reeditar. Vai ser complicado para o MDM, vai ser complicado porque o MDM foi sempre aquele partido que surgiu como alternativa A. Quando tu surges como alternativa A, podes vincar durante um tempo, mas para tu continuares a ser alternativa, tens que fazer muito esforço, tens que
ser inovador, tens que inventar coisas, tens que ser muito criativo. Então é isto que o MDM precisa de fazer nos próximos tempos, ser inovador, ser criativo e tentar muito rapidamente resolver aquela crise. E depois também evitar que o secretário-geral vá para a rua e falar membro dos outros órgãos. Isso também ficou mal. O secretário-geral de um partido tem que ser uma pessoa soberana, uma pessoa daquele que diz a última coisa, a última palavra. Então, ele tem que deixar os porta-vozes falarem. Este também é outro conselho que eu ia dar, que o secretário-geral nunca pode aparecer a falar mal dos outros membros, a dizer que é porque eles são isto ou porque são aquilo. E não interessa o que eu sempre ponho de volta para a família. Imagina numa família quando há problemas, o papá sair e dizer aos vizinhos, os meus filhos não prestam, a minha mulher não dorme em casa. Quem fica mal? Não é a família, não é o pai, não é a mãe, não são os filhos. É o próprio pai que não tem juízo, não é uma pessoa concentrada, sai para a rua, fala mal da família. Então é isto. O partido também é para a família. Então eu acho que a partir de agora, deixa de andar a fazer comentários. Os mídias às vezes atiçam a pessoa a dizer coisas que não deve dizer. Deixa isso para o porta-voz. O porta-voz é que tem que dizer tudo que o partido quer falar, fala através do porta-voz. Só em casos mesmo extremos é que o secretário-geral vai entrar, ou pelo menos os membros máximos vão entrar e falar. Isso também é outra coisa, porque quando é necessário mesmo que os máximos falem, não falam. Então, só quando há essas crisezinhas, discuta aqui, discuta. Até porque quando se faz isso, banalizam-se, porque depois entram neste coisa. Por exemplo, naquele dia ele falou, o Venâncio depois veio, agora anda a editar, anda aí nos WhatsApp, já fazer gravações, porque não sei o que. Está a ver, já estão num disse que não disse, num fogo cruzado, numa coisa muito feia, que é preciso evitar isso. É preciso que se criem a postura de... Eu volto outra vez na disciplina, porque também as pessoas que... Percebe-se, eu acho que há muitas interpretações que nós podemos fazer com este comportamento, tanto daqueles que estão a sair, como do próprio partido. Aqueles que estão a sair, porque a gente percebe que podemos perceber, entraram porque tinham um certo objetivo. Agora conseguiram, estão a sair. Mas também o MDM tem que agora parar de refletir, não recrutar pessoas porque são famosas, porque têm nome, porque acho que também isto induziu muito a erro ao MDM, ir buscar personalidades e não sei o quê. As personalidades formam-se. Nós vemos nos partidos, as pessoas entram como nada e ficam alguma coisa. Agora, quando tu vais buscar pessoas que já são alguma coisa, procuram lá dentro não encontram o espaço. Sílvia, caem nesta coisa. eu faço a pergunta, não temem a Renam, primeiro? Segundo, se no vosso entender, a forma como Venâncio Mondlane Frangules, estamos a receber informações de que o cabeça de lista em Tete recusou-se, também no Chimoio recusou-se, tendo os dois dito que não foram consultados. Se isto não vai abalar e não temem que isto possa prejudicar o partido nos seus resultados do dia 10 de outubro? Pronto, antes de mais corrigir que talvez estejam aqui a falar do companheiro Boa Vida. O companheiro Boa Vida já não é secretário-geral, é preciso ser corrigido isso. Que ele, na altura em que falou como porta-voz do encontro que teve na Beira, que houve na Beira. Já não é secretário-geral. E depois, outra questão, a questão que colocou, eu primeiro, antes de ir à sua questão, se calhar eu voltasse aqui à questão da colega com relação à Nampula. Quando se diz que em Nampula o presidente ficou numa inércia, assistiu com que a coisa acontecesse, o presidente houve muitas tentativas de comunicação, de falar com... Eu não gosto de falar muito disso porque é um companheiro que nós temos com muito carinho e ele já não está cá conosco. Normalmente não é bom falarmos de coisas que já aconteceram e a pessoa não está cá para se defender ou para dizer que isto... Não gosto muito disso, mas para dizer que houve essa tentativa de comunicação. Houve essa tentativa de comunicação, de perceber. Não é? Quando tu tens um membro que estás com ele no encontro, tu olhas para o desenvolvimento do encontro e percebes que não está a acontecer nada de errado. E de repente tens um membro que vem à imprensa e diz que não, que aconteceu isso. Quer dizer, em algum momento nós como membros do partido, como companheiro, olhamos para a pessoa e dizemos
de facto não estamos a perceber o que é que está a acontecer. Personalmente, olhamos e dissemos que de facto não estamos a perceber o que é que este membro de facto houve espaço, esteve lá naquele encontro, não disse o que está a dizer aqui na imprensa. Então, essas coisas normalmente deixam-nos... Agora, com relação à questão da Renamo, eu penso que a Renamo é um partido que tem representação na Assembleia da República, como o MDM tem. É verdade que a Renamo é um partido que já foi fundado há bastante tempo, mas eu penso que, da mesma forma que o MDM tem estado a ombrear com a Frelimo, o MDM vai ombrear com a Renamo, com os outros partidos. Eu o que quero deixar claro é que o MDM não pode deixar, sempre que, desde a sua formação, o MDM participou em todos os pleitos eleitorais e vai continuar a participar e não vai deixar de participar porque a Renamo vai participar. É verdade que nós precisamos de, não só o MDM, todos os partidos políticos têm que se preparar para essas eleições. São eleições atípicas, porque essas eleições mexeram com a Constituição da República, em nome da paz, mexeram com a Lei 2, estão a mexer agora vamos aprovar na Assembleia da República a Lei 7, essa republicada pela Lei 10, mas também, e vamos entrar para um novo modelo. É um desafio para todos os partidos, tanto para o MDM como para todos os partidos. Estas movimentações, Frangules, Venâncio Mondlane, e as notícias que vamos recebendo de Tete Chimoio, não representam uma ameaça em termos de erosão nos resultados eleitorais? Eu vou dizer, como sempre disse no princípio, o partido convida os membros, elege os membros a nível das bases para serem candidatos. A questão de Chimoio, estou a ouvir aqui. Estou a ouvir aqui e esta informação eu não tenho, nem sequer vou comentar. Mas de Tete? Mas de Tete também... ouvi que, pronto, vi nos órgãos de comunicação, não, no WhatsApp, foi submetida uma carta, mas se foi submetida uma carta, em tempo útil o partido vai responder, vai dizer de facto o que é que se passa. Nem posso cá dizer, quer dizer, o partido vai responder. Agora, se os membros são convidados, ou convidados não, são eleitos a nível das bases para poderem participar em desafios eleitorais, tendo em conta que o MDM participou nas eleições passadas e os candidatos que tiveram um resultado aceitável, o MDM continuou com esses candidatos. Agora, precisamos de perceber que houve, da parte do MDM, o entendimento de que o candidato está conosco, esse candidato teve resultados, por que não continuar com esse candidato? Agora, se o candidato, se a pessoa que foi eleita nas bases para ser candidato não está disposta, também está livre de dizer que não está disposto. Agora, não é por causa do candidato dizer que não vai candidatar-se, que o MDM não vai ter candidato. Certamente vai encontrar outro candidato. E é um desafio que o partido tem para poder continuar com os desafios que a própria, passa a expressão, com a própria a eleição autárquica que vai ter agora. E também temos que perceber que o MDM está num processo de crescimento. O MDM está num processo de crescimento, nós estamos a crescer, nós aceitamos críticas e nós próprios nos encontramos a nível do partido para perceber de facto o que é que está a acontecer, como é que, e mais. Quando fala-se aqui muito da disciplina partidária, da ideologia, eu penso que nós também devemos olhar uma parte. Eu não estou aqui a dizer que o partido MDM é perfeito. Eu penso que nada é perfeito, nós precisamos sempre de melhorar e precisamos de ouvir as críticas para podermos melhorar. Mas também é preciso perceber como é que essas pessoas, porque eu estou no partido, eu sou deputada do MDM, estou na Assembleia da República, não é? E estou lá, todos os dias estou na Assembleia, estou com os companheiros, convivo com os companheiros, conversamos, no nosso convívio nós conversamos. Conversamos, nós sabemos, quando vamos ao encontro nós conversamos. Essas consultas que são feitas, diz por que não é consultado. Eu acho que não faz, quer dizer, até certo nível de aproximação que tem com o membro, não faz sentido que o MDM faça um requerimento para um deputado que está na Assembleia da República, que foi aclamado a nível das bases, aceitou, e dizer que estamos a fazer um requerimento para saber se o colega está disposto. Porque ele pode muito bem e está livre. O próprio Estatuto do Partido diz que o membro que é indicado, todos os membros
podem ser indicados e podem recusar, não é por isso que deixa de ser membro. Até hoje o companheiro Venâncio é membro do MDM. É deputado, é relator da bancada. O MDM não tirou porque ele é membro do MDM. Apenas o que o partido entendeu até este momento é que ele apareceu nos órgãos de comunicação social e não fez por escrito que de facto não quer. E também sentimos muito, porque houve muito esforço, houve muito carinho. Nós vimos muito trabalho que o Venâncio fez a nível da cidade de Maputo com os membros do MDM. Fez muito trabalho a nível da cidade de Maputo, teve aquele trabalho que foi num campo de futebol para recuperar o campo, aqui no mercado de Macacana. Então, aquele todo o trabalho foi feito, algumas marchas, que eu até uma delas participei no dia 1 de maio, foi feita pelos membros do MDM. E se tu fazes uma marcha com um partido, significa que tu estás lá. E nós temos ele como companheiro. Então, para mim, a questão do companheiro Venâncio, sinceramente falando, ele até é meu colega na Assembleia da República, não é? Então, eu própria não percebi, sinceramente, em nenhum momento que ele já não estava interessado. E cabia a ele fazer-nos entender que, de facto, ele não está interessado. Nós agora temos ouvido, claramente, vocês também, se calhar, vão fazer essa pergunta ainda, que o MDM, que o Venâncio tem feito contactos com a Renamo. Pronto, ele tem feito contactos com a Renamo, vai ser candidato da Renamo, muitas vezes aparece isso nos órgãos de comunicação, aparece isso na imprensa, que ele vai ser, que ele teve contactos com o líder da Renamo. Isso aparece, não é? Então, nós temos que perceber, de facto ele pode ir à Renamo, pode candidatar-se pela Renamo, nós desejamos a ele boa sorte. E se calhar para alguns outros membros que acharem que aquilo que encontraram no MDM não é a expectativa que eles... Quer dizer, o desafio não é aquele, ou mudou. Então, eles podem ir à Renamo, estão livres. Agora, não é trazer polêmica, quer dizer, sair de uma forma polêmica para dizer que... É como eu sou casada. Então, eu no dia que achar, pronto, já não estou disposta, eu não vou aparecer na rua e dizer que meu marido é isto, é assado, é exato, não vou fazer isso. Eu vou deixar o homem, o meu marido, que eu tanto amo, zelando o bom nome dele, não é? E é assim que ele tem que fazer. E uma das coisas, dos deveres do membro é, de facto, zelar pelo bom nome. Então, ele quer sair, que saia. E está livre mas de não sair. da forma como não, saiu. de Esse fato, é que da é o forma vosso como saiu. posicionamento. Sim. Silvia Cheia, o nosso debate é mesmo terminar por aqui. Agradecer a presença de vocês três, da Silvia Cheia, que é representante do MDM, da Egma Sedumo, que é pesquisadora, e também da Artemisa Franco, ativista social. E assim, caro telespectador que nos acompanhou no nosso programa, termina por aqui. Até daqui a 7 dias.